sala, os representantes das comissões utentes aqui presentes. Nós realizamos este encontro com o CIU, do partido hoje aqui, com o lema Salvar o SNS e combater o negócio da doença, e utilizamos esta expressão, não é por acaso, nem é um exagero que faça aquilo que é a realidade dos servidores. É mesmo necessário salvar o SNS e é necessário combater o negócio da doença porque é ele que está a destruir o SNS. Aqui debatemos a situação da saúde no Concelho de Odivelas, vieram muitos exemplos, mas o que se verificou também na discussão é que esses exemplos são exemplos do Concelho de Odivelas, mas que afetam o conjunto da área metropolitana de Lisboa e, no geral, o país. São conhecidos os problemas, muitos vieram aqui hoje, a falta de médicos e enfermeiros de família e demais profissionais no SNS, sobretudo ao nível dos centros de saúde, unidades de saúde de tipo A, né? E nos hospitais, os milhares de utentes sem médico de família, as filas intermináveis para eventuais consultas de recurso, consultas essas que acabam por, devido às intermináveis filas, ser adiadas mês para mês, até ao desespero e à desistência. Serviços de urgência nos hospitais com meios insuficientes para responder a que lhes ocorre e, em alguns casos, agora mais recentemente, muitas das vezes ensagados. Meios de diagnóstico insuficientes, avariados ou obsoletos e, em muitos dos serviços, não existentes. E a pergunta que fica é como é que nós chegamos aqui passados 50 anos do 25 de Abril e quase tantos da criação do Serviço Nacional de Saúde. Não adianta estarmos a fazer a história desde aí, mas o desinvestimento que os sucessivos governos do PS, PSD e CDS foram promovendo no Serviço Nacional de Saúde, na falta de formação e qualificação de novos profissionais e de valorização das suas carreiras, na falta de dotação para os centros de saúde e hospitais de meios de diagnóstico adequados, modernos, trouxe-nos ao ponto que estamos. Mas não fazendo a história, é bom recuarmos apenas uns anos, 2015, ano de eleições legislativas e da derrota do governo do PSD-CDS, da Troika, da austeridade, do Passos Coelho e do Paulo Portas. Derrota essa que permitiu as condições para a formação do governo do Partido Socialista e também para a assunção de uma posição conjunta entre o PCP e o PS. Essa posição conjunta, convém lembrar, dizia, entre outras coisas, isto. Entre outros, PS e PCP identificam como aspectos em que é possível convergir e depois, nos vários aspectos, um deles dizia o reforço da capacidade do SNS pela dotação de recursos humanos, técnicos e financeiros adequados, incluindo a concretização do objetivo de assegurar a todos os utentes, médicos e enfermeiros de família. Compromisso assinado em 2015 entre o PCP e o PS. E convém dizer, não há acesso a cuidados de saúde quando há médico de família. Não há verdadeiro acesso a cuidados de saúde não havendo médico de família. Porque quando o utente que não tem médico de família acaba por conseguir uma consulta, ou consegue na urgência quando já está numa situação complicada, ou, em alguns casos, até já chega aos serviços de saúde num estado que não é possível tratar. E o que é que se passou após isto? Passou-se que nos diversos orçamentos seguintes, as tais medidas para garantir os médicos de família e enfermeiros a todos, até eram incluídas. As propostas que o PCP fazia até eram aprovadas pelo PS e colocadas nos orçamentos. Mas depois, no desenvolvimento e na execução desses orçamentos, tínhamos duas palavras-chave que representavam um problema. Uma é contas certas e a outra é aquilo que se chamava catrivações
do Ministro Centeno, que impossibilitou na prática que todas as medidas que eram incluídas no orçamento fossem levadas à prática. Já para não falar que, quanto às medidas para valorização das carreiras e salários e incentivos à fixação de profissionais do SNS, nem sequer chegavam a caber no orçamento, porque as tais contas certas o impediam. Em 2021, passados uns anos, 6 anos, quando a votação do Orçamento de Estado para 2022, apresentámos 8 razões, nós, o PCP, para votar contra o Orçamento. E uma delas dizia que no orçamento apresentado pelo PS visava, na área da saúde, favorecer os negócios dos grupos da saúde, pondo em risco o futuro do SNS. Acrescentámos que o que era necessário era que o orçamento contemplasse medidas para a valorização das carreiras, remunerações e incentivos aos profissionais da saúde, que contribuam para a sua fixação e dedicação exclusiva no SNS, essencial à realização de mais consultas, exames, cirurgias e a que todos tenham médico e enfermeiro de família. Naturalmente, como a realidade hoje demonstra, esse orçamento que acabou por ser aprovado após as eleições e a obtenção de maioria absoluta por parte do PS, o que é que contribuiu? Contribuiu para aquilo que nós assistimos hoje. Uma maior degradação do SNS, temos hoje mais utentes sem médico de família e enfermeiro de família, temos urgências a funcionar às prestações, capacidade de realização de exames de diagnóstico cada vez mais curta. Aliás, um exemplo, nos hospitais de Lisboa, nas últimas semanas houve um conjunto de aparelhos que avariaram de ressonâncias. E aquilo que sabemos hoje é que nos hospitais da CUF da região de Lisboa, na mesma altura, compraram 7 novos aparelhos para realizar estes exames. E os utentes que não estão a conseguir fazer estes exames nos tais hospitais que têm os aparelhos avariados, estão a ser desviados para a CUF, com o Estado a pagar a peso de ouro estes exames. No Conselho de Odivelas temos uma situação das mais graves do distrito, como o documento apresenta, como o próprio Ministro reconhece, segundo disse a Comissões de Utentes, disse à ACES, que reconhece que Odivelas é uma das situações mais graves e que se encontra muito preocupado. Na preparação deste encontro e numa reunião com a ACES de Louros Odivelas, foi-nos dito que faltariam em ambos os concelhos cerca de 60 médicos de família para ter a resposta a todos os utentes. E lá está, volta-nos a ser referido que esta situação preocupa muito o Ministro. Para confirmar as propostas, ou que as propostas que o PCP tem apresentado ao longo destes anos são aquelas que são imprescindíveis para resolver os problemas do SNS, basta dizer, e lá vamos aos tais modelos das unidades de saúde, que nestes 2 concelhos, Louros e Odivelas, as unidades de tipo B não têm falta de médicos. Não falta um. Mas nas unidades de tipo A faltam os tais 60. Qual é que é a diferença que justifica isto? É uma simples. É que enquanto no tipo B os médicos que entram em início de carreira recebem em média à volta de 2.500 euros, no tipo A recebem cerca de 1.500. Esta é a diferença que impede que todos tenhamos médicos. E se fizermos as contas, chegamos a uma conclusão simples. É que para pagar os tais 60 médicos faz falta nestes 2 concelhos, atualizando os salários de forma a que eles tivessem o nível salarial dos médicos do centro de saúde tipo B, e já considerando aqui os encargos adicionais com as massas salariais que não estão aqui incluídas, e a atualização do valor do salário dos médicos que já estão em funções no tipo A para o equivalente a tipo B, teríamos qualquer coisa como um custo anual para resolver o problema nos 2 concelhos de mais coisa menos coisa 6 milhões de euros. E dirá nesta altura o Costa a questão das contas certas.
O problema é que nós, para olharmos para as contas certas, não basta olhar para um valor em concreto, é preciso compará-lo com outros. E podemos dizer que estes tais 6 milhões de euros fossem tirados da parte do Orçamento de Estado para o Ministério da Saúde e entregar aos grupos privados da saúde, daria que esse tal valor baixaria dos 6 mil milhões para 5.994. É isto. É a mesma coisa que eu ter 5.000 euros no bolso, alguém ao meu lado está com um problema financeiro e precisa de 6 euros, e eu dizer que as contas certas não me permitem tirar dos meus 6.000 euros 6 euros para resolver o problema do outro. E isto demonstra qual é que é o problema do Serviço Nacional de Saúde. É que não está em causa a falta de dinheiro. Não é esse o problema. Não está em causa nenhum desequilíbrio das contas públicas. O que está em causa é uma questão de opções. É a opção de beneficiar um conjunto de grupos privados, garantindo-lhe uma fatia fixa, enquanto não se canaliza dinheiro para resolver os problemas no Serviço Nacional de Saúde. E o que fica evidente é que as soluções para o SNS passa pela alteração de política, que canalize as verbas que atualmente estão a ser canalizadas para os grupos privados da saúde e para os seus acionistas, para responder à necessidade da valorização das carreiras, da garantia da fixação dos profissionais da saúde no SNS, para a recuperação dos meios técnicos e diagnósticos, de forma a realizar no público exames que atualmente estão a ser transferidos para o privado e onerados ao SNS a peso de ouro. Sabemos que para esta alteração de políticas, não é assim? Será necessário que, para lá da intervenção que o partido vai fazendo e tem feito anualmente, cada vez que há um Orçamento de Estado a apresentar as propostas, que inevitavelmente são chumbadas por PS, PSD e CDS, mas é também necessário que a isto se junte a luta das populações e a luta dos profissionais de saúde. A luta dos profissionais de saúde pela exigência de direitos profissionais, da valorização dos seus salários e das suas carreiras, por incentivos à sua manutenção no Serviço Nacional de Saúde, de horários dignos que respeitem o direito ao descanso. Já agora uma nota. No Hospital Beatriz Anjo há um outro fator que leva, para além daqueles que nós conhecemos nos centros de saúde, que leva à saída dos profissionais do Hospital Beatriz Anjo. Nos últimos tempos saíram, eu tinha aqui uma nota, tenho aqui, 61 médicos no ano, 51 enfermeiros e 40 técnicos de diagnóstico. Estes saíram do Hospital Beatriz Anjo porque, para lá das questões das reformas, a que têm naturalmente direito, para lá dos incentivos maiores para trabalharem no privado. No Hospital Beatriz Anjo acresce um problema que resulta da administração do Hospital Beatriz Anjo. É que os trabalhadores do Hospital Beatriz Anjo, no momento em que aquilo passou a sistema público, saindo da PPP, mantiveram os seus horários de trabalho, apesar dos seus colegas no resto do Serviço Nacional de Saúde terem menos horas de trabalho. E recebem mesmo. E, portanto, parte desses médicos e enfermeiros estão a procurar como é que se transferem para outros pontos do Serviço Nacional de Saúde, porque recebem o mesmo e trabalham menos. E, portanto, é uma questão de gestão. E ela é feita não por acaso, é porque se alterar este princípio, equivaler o trabalho dos profissionais de saúde do Hospital Beatriz Anjo ao Serviço Nacional de Saúde, cria uma dificuldade depois à reversão que eles querem fazer da PPP, como aliás o PSD apresentou como proposta numa das últimas reuniões de Câmara. E ao que o PS disse que não se importava nada que assim fosse. Portanto, é a demonstração de quais é que são as opções e quais é que são os objetivos que têm estas opções. Portanto, é necessário que, por um lado, haja a luta dos profissionais da saúde, por outro, a luta das populações,
Daqui saudamos naturalmente aquelas que têm sido realizadas, quer por uns, quer por outros, nomeadamente as comissões utentes do Conselho de Odivelas. Saudamos e estamos solidários com aquela que o MUSP, e que aqui hoje foi informada, irá desenvolver no próximo dia 1 e para a qual apelamos a todos aqueles que são utentes do Serviço Nacional de Saúde no Conselho de Odivelas a juntarem-se a essa ação em frente ao Ministério da Saúde. E da nossa parte, do PCP, a garantia que, além de estarmos ao lado das lutas pela defesa do SNS e combate a estas opções políticas que querem continuar a canalizar para grupos privados aquilo que devia estar a garantir um Serviço Nacional de Saúde que dê acesso à saúde a todos, a toda a população, a ideia é que voltaremos a apresentar, quer na Assembleia da República, as propostas que já temos apresentado, levantaremos também mais uma vez nos órgãos municipais, quer seja Câmara, Assembleia Municipal e Junta e Assembleias de Freguesia, a exigência de que esses órgãos municipais também se pronuncianem no sentido de exigir do Governo que tome as medidas necessárias e urgentes para resolver a situação que temos no Conselho de Odivelas. Adiantamos também que, da parte da Conselhia do PCP, iremos, a partir do início do mês de abril, desenvolver uma campanha de esclarecimento junto da população e de exigência de tornar imediato e urgente esta ideia-chave de cada utente do Serviço Nacional de Saúde em Odivelas tem que ter acesso a um médico de família e a um enfermeiro de família. E, portanto, terminava com esta ideia, que é, eu percebi aquilo que o Florentino Cegonheira colocou sobre a necessidade de o povo, no momento em que vota, decidir. E isso é, de facto, fundamental. Mas a luta que podemos desenvolver até esse momento em que o povo decidir nas eleições, a luta que podemos desenvolver até lá poderá ter um papel fundamental na continuação da defesa do Serviço Nacional de Saúde e de impedir este objetivo que eles têm de destruição do Serviço Nacional de Saúde.